Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam já inscritos aqui no canal. Verifica se a sua inscrição está com o sininho ativado. Se você gostar desse vídeo, deixa aquele like maneiro e faz um comentário aqui embaixo. Eu quero ver se eu consigo atingir pelo menos 500 subscritores nesse semestre ainda, gente. Então, vamos ajudar a Musa? Vamos ajudar o Mousse de Musa a chegar nos 500 subscritores? Nos 500 subscritores? E, como você deve ter visto aí na thumb desse vídeo, a gente vai falar sobre destransição, tá? Tem uma seguidora aqui do nosso canal que fez um depoimento aqui, né? Por questão de privacidade, eu não vou publicar o que ela... Ai, passou uma moto bem na hora. Tá. Para própria privacidade dela, eu não vou publicar o comentário que ela fez aqui, mas ela pediu a opinião sobre justamente esse tema, né? Ela disse que transicionou, que já viveu várias coisas na vida dela como uma mulher trans e, hoje em dia, um pensamento que começou a passar pela cabeça dela é sobre o processo de destransicionar. Então, a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo e eu vou explicar para vocês como, apesar de eu estar fisicamente me apresentando, né, com coisas das quais eu considero, para não vir um cancelamento, né, eu considero femininas, eu vou contar para vocês como eu destransicionei, tá? Então, para quem não sabe, ou para quem acabou de chegar nesse canal, eu sou uma mulher trans que nasceu e cresceu no Brasil. Eu iniciei o meu processo de transição depois dos 30 anos. Então, assim, eu já era bem velha. Eu era muito velha, considerada com a New Generation, aí essas meninas que iniciam a transição com 12, com 14. Eu iniciei com 30, então eu já era muito velha para iniciar um processo de transição. Mas eu já contei isso em algumas versões aqui de áudio do podcast, tá? E eu tô fazendo agora em vídeo também para ficar registrado para quem não conhece o nosso Café com Trans lá no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas de streaming de podcast. Eu vou repetir a mesma história que eu já repeti aqui. Então, eu sempre, desde muito pequena, eu sempre me via como uma mulher, né? Eu sentia dentro de mim que eu era uma mulher. E eu, quando me olhava no espelho, eu via, me enxergava como uma mulher, mesmo às vezes não estando com roupas em que a sociedade faça uma leitura feminina minha. E isso é muito engraçado, porque eu vou começar a puxar um ponto aqui, né? Em vários locais onde eu trabalhei, em empresas das quais eu trabalhei, as pessoas pegavam o meu nome de morto, né? Que vamos supor aqui, trazendo uma suposição, que era João. Meu nome de morto era João. Então, as pessoas, quando começavam a ter intimidade comigo, isso antes da transição, tá? Pegavam o meu nome masculino e traziam uma versão feminina dele. Então, me chamavam sempre de Joana. E sempre foi assim, em todos os lugares dos quais eu trabalhei. Então, as pessoas, mesmo eu não tendo externalizado a feminilidade que eu tinha na minha essência, as pessoas afeminavam o meu nome masculino, do qual é horrível e eu não quero nunca nem falar aqui, né? Mas as pessoas afeminavam o meu nome e me tratavam sempre com pronomes femininos. Falavam ela, dela para mim, mesmo eu não tendo iniciado a transição. Então, isso foi muito forte. Foi um dos pontos decisivos para quando eu decidi realmente iniciar o meu processo de transição. Eu falei, bom, se eu me enxergo como uma mulher,
Se as pessoas à minha volta me enxergam como mulher, eu só preciso agora externalizar isso tudo que já passa na minha vida, né? E aí foi quando eu iniciei o meu processo de transição. Eu perdi o meu emprego, na época eu fui mandada embora da empresa que eu trabalhava, porque eles não tinham políticas, não tinham dinâmica, não tinham conhecimento para lidar com uma situação dessa, né? Um funcionário entrou numa empresa com uma identidade X e depois ele cambiou, depois ele trocou, né? Trocou para ela e virou Y. Então eles não tinham política, não tinha conhecimento, não sabia como tratar. Eu, então, muito menos, então acabei sendo desligada. E aí, depois disso, eu tentei me reinserir no mercado de trabalho, mas como na época ainda não era possível regularizar o nome nos documentos no Brasil, foi quando eu comecei a fazer Uber, que era até então, naquele momento, a única empresa no Brasil que deixava você trabalhar com o nome social, né? Então você atendia ali a plataforma, atendia as corridas no aplicativo com o seu nome social. E eu fiquei por mais de 3 anos fazendo Uber, até que eu conseguisse legalmente corrigir os meus documentos. Depois de corrigidos os documentos, né, e com a identidade agora depois 100% feminina, pelo menos na minha visão, né, ou talvez nem tanto, mas eu voltei para o mercado de trabalho formal. Então eu voltei a ser CLT, eu voltei a trabalhar para empresa, prestar serviços para empresas, e já naquela figura, então a transição para mim era muito nova, então eu sentia muito aquela necessidade de externalizar isso 100% do tempo. Então, todos os locais dos quais eu trabalhei, eu sempre fazia questão de levantar a bandeira trans. E aí era semana LGBT, né? O mês do orgulho gay, ali em julho, sempre era convocada para dar palestra, para fazer workshop. E no dia da visibilidade trans, em janeiro, dia 29 de janeiro, eu também era sempre muito explorada por todas as companhias das quais eu passei. Porque eles queriam sempre ter aquele chaveirinho trans, né? Olha, eu tenho uma funcionária trans aqui, tá. Para quem já viu outros vídeos aqui do meu canal, viu que enquanto eu era coordenadora de TI em uma multinacional do ramo de bebida, a minha imagem também foi bem explorada, né? Nas campanhas que tiveram ali dentro da companhia voltadas para o público trans. E a minha imagem foi bem exposta quanto a isso, e naquele momento eu achei que eu estava fazendo alguma coisa boa, não só para mim, mas para que outras meninas trans enxergassem que elas têm potencial para estar no mercado de trabalho formal, para estar trabalhando no CLT, para estar conquistando vagas de liderança, de gerência, que foi cargos que eu alcancei. E eu queria muito mais que elas se espelhassem em mim, para que elas vissem uma luz no fim do túnel, né? Não achassem que trabalhar com o corpo ou trabalhar fazendo job era a única opção que elas tinham. Mas o que aconteceu? Toda essa exposição, toda essa exposição, não consigo encontrar outra palavra agora, mas toda essa exposição que eu tive me trouxe uma sobrecarga emocional para mim, pelo menos eu como Amanda. Porque como eu sempre quis ser o exemplo para que outras meninas conseguissem enxergar tudo isso que eu já disse agora, né? Então eu queria que outras meninas olhassem para mim e falassem: eu posso alcançar um cargo de gerência, eu posso alcançar um cargo de liderança, eu posso alcançar um cargo de coordenação. Então, como eu queria ser o espelho para que outras pudessem vir depois de mim, eu tinha sempre aquela coisa de que tudo que eu faço tem que ser muito perfeito e tem que ser melhor do que todo mundo.
Então, por várias vezes, eu acabei trabalhando muito mais horas, fazendo hora extra, trabalhando de noite, de madrugada, fim de semana, aquela loucura, trabalhando 2, 3 vezes mais do que o funcionário padrão, porque eu mesma tinha gerado uma cobrança em mim de que assim, porque eu sou trans, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que servir de exemplo. Então, essa sobrecarga toda acabou concominando com a ideia de que eu precisava ser perfeita e eu precisava ser 2 vezes melhor do que qualquer outro funcionário. Eu tinha que ser o dobro de bom, o dobro de boa do que um funcionário padrão. Então eu trabalhei muito por muitas horas, fiz muita hora extra, ia trabalhar de final de semana, ia trabalhar de madrugada, era me chamando, eu estava lá, 100% do tempo. E isso acabou me gerando muito desgaste, tanto físico quanto emocional. E isso acabou meio que resultando em um dos motivos pelos quais eu decidi mudar aqui para a Espanha. Porque eu falei, bom, na Espanha, ninguém sabe que eu sou trans, eu não preciso ficar falando, porque as pessoas normalmente não percebem que eu sou trans. Então eu tenho que avisar para elas que eu sou trans. Então eu vou para fora, vou para um país onde ninguém me conhece, onde eu não conheço ninguém, onde eu não apareci na televisão, onde eu não trabalhei em nenhuma grande empresa, para começar a minha vida do zero. Mas agora ocultando essa informação de que eu sou trans. Porque se as pessoas, pelo menos no Brasil, me diziam muito isso, e eu já disse aqui em outros podcasts também, em outros capítulos desse podcast, que eu não acredito nisso, porque eu iniciei a minha transição muito tarde, mas as pessoas sempre me diziam que eu sou muito passável, que eu tenho um grau de feminilidade de uma mulher cis. Então eu peguei como resultado disso, né, me aproveitando dessa situação, eu falei, bom, eu vou para um lugar onde ninguém sabe que eu sou trans e eu vou viver sem expressar essa minha condição. E aí, chegando aqui na Espanha, eu comecei a compartilhar piso. Eu acho que todo mundo que imigrou para a Europa em algum momento deve ter compartido piso com alguém, a menos que você já tenha vindo assim com uma bufunfa bem boa para já alquilar tudo, papapá, e ficar bem bonita. Não foi o meu caso. Eu cheguei aqui para recomeçar a minha vida do zero, então eu precisei compartilhar piso por muito tempo aqui na Espanha. E já no primeiro piso, onde eu cheguei, né, eu não. O meu intuito já, desde que eu saí do Brasil, era deixar essa informação de que eu sou trans era em off. Então, a Amanda trans ia morrer no Brasil e aqui ia nascer só a Amanda, na Espanha. E foi como eu conduzi a minha vida já nesses quase 2 anos que eu estou vivendo aqui na Espanha. As pessoas daqui não sabem que eu sou trans. Eu não faço questão nenhuma de colocar essa informação em destaque ou receber algum privilégio, se é que a gente pode chamar essas questões como privilégio, né? Mas as meninas que eu já vivi, atualmente eu já vivi em 4 pisos aqui, em 4 apartamentos compartilhados. Todos eles, nenhuma das meninas sabiam que eu era trans. Então eu vivia uma vidinha bem cis, assim, bem garotinha, bem menininha. E tive situações, né, que se vocês quiserem eu gravo um outro episódio só falando dessas situações que eu passei, mas eu já tive situações de, por exemplo, uma companheira minha de piso, não vou poder atender agora, não vou. Uma companheira minha de piso vim perguntar se eu tinha absorvente para emprestar para ela. E enfim, várias outras situações em que as pessoas, por exemplo, eu ia em algum lugar trabalhar, né, fazer um freelance lá, e a pessoa fala, mas você não tem filho? Mas você não é casada? Então, assim, vivendo uma vida bem cisinha, bem periquitinha, bem xoxotinha, para que justamente as pessoas não me vinculassem
com nada LGBT, com nada trans, porque, infelizmente, você pode estar em qualquer lugar do mundo. E aí, isso eu digo para as pessoas que acham que assim, ai, não, mas a Europa é primeiro mundo, é diferente, babá. A Europa é primeiro mundo, é diferente. O fato de você sair na rua e ninguém ficar te olhando, o fato de você poder vestir qualquer roupa que você quiser, de você poder sair nas ruas da maneira em que você quiser, ninguém vai te olhar, ninguém vai comentar. Mas, infelizmente, se você falar que eu sou uma mulher trans, os olhares das pessoas já mudam um pouquinho para você. Então, eu, desde que vim morar na Espanha, decidi colocar essa parte de, eu sou uma mulher trans debaixo do sofá, debaixo do tapete. Do sofá, não. Debaixo do tapete. Isso não é uma informação que vai me trazer ou agregar nada, não vai ser diferencial na minha vida em nada, e é uma coisa muito íntima, que quem precisa saber disso é só o meu parceiro, né? A pessoa que está se relacionando sexualmente comigo. Então, para todas as outras, eu faço a linha do close de mapozinha, xoxotinha, garota, mulher. E, você não tem filho? Não, não tenho. Você não tem... Não, não tenho. Não. E bola para frente. Por quê? Justamente porque todo esse trauma, todas essas coisas que eu vivi no Brasil me fizeram ver que eu não quero mais conversar sobre isso, sabe? Eu fiquei cansada. Eu acho que a maturidade me fez não deixar de ser militante, mas não ter que ficar militando 100% do tempo, sabe? Se eu tiver com vontade, se eu tiver ganas, eu vou e milito, eu falo da causa trans, eu falo porque precisa respeitar, mas se eu também, o dia que eu não tô afim, eu não quero falar sobre isso, sabe? E eu não quero que as pessoas saibam que eu sou trans. Então, assim, né? Eu já vivi em um piso, inclusive, que uma menina falava muito mal dos LGBTs. Ela falava assim, tem um gay no meu trabalho e esse gay me inferniza porque ele tem inveja de mim. E, eu odeio LGBT e bababá, babá. E eu ficava, que bem, tem gay que pesa mesmo, que gay é pesado. E deixava as pessoas, sabe? Tem dia que eu simplesmente não quero militar. Então, eu coloquei esse título de destransição porque, pelo menos para mim, né, eu acredito que as pessoas mudam, o pensamento das pessoas mudam, elas evoluem, pelo menos deveriam. E você pode, em um determinado momento, pensar em destransicionar, pensar em parar de militar. Pensar uma coisa que eu me via muito fazendo antes, e hoje em dia eu quero que se exploda. Era quando a pessoa falava que votava no bonito lá, naquele nosso presidente, o mito. Eu brigava com a pessoa e tentava mostrar todos os podres. Eu falava, mas gente, ele comprou não sei quantas casas com dinheiro à vista, mas os filhos dele têm fábrica de chocolate, que é com dinheiro roubado. Eu ficava tentando militar. E, assim, a maturidade me fez entender que, indiferente do que você pense, você não vai conseguir mudar o pensamento do outro. Se a pessoa acha que aquele cara lá que rouba, que vai ser preso agora, né? Então, esse presidiário por esse presidiário, temos 2 aí juntos. E que aquilo vai ser o bem para o Brasil, você não vai conseguir mudar a forma que ela pensa. E tá tudo bem, você não precisa mudar a cabeça das pessoas, né? A pessoa só não precisa te faltar com respeito. Mas se ela estiver te respeitando, deixa ela votar no mito, deixa ela falar mal de LGBT, deixa a outra falar que toda trans faz programa, deixa a outra falar que toda travesti rouba, deixa a outra falar que toda travesti é bandido. Eu cansei, a maturidade me fez cansar, eu tô cansada, eu não quero mais. Então, se você tem uma opinião, fica com a sua opinião, não vai mudar em nada na minha vida. A quantidade, hoje em dia, madura, eu penso assim, a quantidade de euros que cai na minha conta no final do mês
não muda se você votou no Lula ou no Bolsonaro. A quantidade de euros que cai na minha conta no final do mês não muda se você gosta de LGBT ou não. A quantidade de euros que cai na minha conta no final do mês não muda se você acha que LGBT é XYZ. Então eu simplesmente cansei de ficar brigando. E por isso que eu vivo hoje como uma pessoa cis. Sabe? Se for por uma necessidade ou por uma ocasião de eu falar, ai, não, mas eu sou uma mulher. Igual, inclusive, para eu ganhar a bolsa de estudo aqui, eu usei a pauta LGBT. Não, eu sou uma mulher trans. Então, assim, sabe, trans por conveniência? Quando me é conveniente, eu uso, quando não é, eu fico quieta, deixa o povo falar mal, deixa, eu não vou conseguir mudar a cabeça das pessoas. E eu já fui dessa, que queria e brigava e mostrava todos os prós e os contras, mas eu simplesmente cansei. Cansei, não vai me mudar em nada na minha vida, sabe? Então, se a pessoa quer ser burra, quer ser ignorante, quer ser tapada, quer ter uma opinião adversa, deixa ela. A quantidade de euros que cai na minha conta não vai mudar em nada, né? Então, assim, eu espero que com esse desabafo vocês tenham compreendido o meu ponto de vista. Se você gostou desse vídeo, escreve aqui embaixo nos comentários a quantidade de euros que cai na minha conta. Não vai mudar. A quantidade de euros que cai no final do mês da minha conta não vai mudar. E é isso. Eu espero você no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau.